Está aí, Luiz. Boa tarde de novo, agora para valer. Como é que estão as coisas por aí? Boa tarde. Prazer estar falando com vocês. Prazer enorme estar aí no programa de vocês. Muito feliz. Aproveitando um pouco dessa folga aí, depois do treino pela manhã, mas muito feliz de estar falando com vocês aqui. Luiz, a dinâmica do quadro é o seguinte, é uma entrevista coletiva. Cada comentarista vai te fazer uma pergunta. A gente tem um tempo, se sobrar tempo, a gente faz mais uma rodada de questões para você. Primeira pergunta é do Emerson Luiz, de Blumenau. Boa tarde, Luiz. A primeira pergunta básica que a gente estava debatendo até agora. Para você especificamente, o elenco, vocês conversam. O último é resultado, mas no geral, a campanha do Brusque até aqui, no teu ponto de vista. Boa tarde, Emerson. Prazer estar falando com você aí. Cara, a campanha nossa não tá do jeito que a gente quer, né? A gente vem querendo alcançar um outro nível pelos jogadores que nós temos, pelas coisas que a gente tem de proposta, pelo que foi proposto para nós jogadores quando a gente veio para cá, desde o início do ano. Estou falando eu, o Wallace, entre outros jogadores assim, mas viemos com a proposta de ter sido campeão do Catarinense, fomos campeão, e agora é de fazer um resultado muito bom e, de repente, buscar o acesso para a Série A. Só que os nossos primeiros jogos fizemos um jogo muito bom contra o Guarani, contra o Cruzeiro e o Sampaio Corrêa. Não fomos muito bem contra o Sampaio Corrêa, ficamos um pouco a desejar aí do jogo contra o Cruzeiro. Ganhamos do CSA, que foi um jogo difícil, que o time que tem a posse de bola que controla o jogo. Esse último jogo contra a Chape, eu acho que a gente até encurralou em certo ponto, tivemos um pouco mais de posse de bola, tivemos uma pressão em partes do jogo todo, mas em si a gente sabe que podemos melhorar. Então a gente sabe que as coisas podem ser muito melhor do que a gente vem fazendo e a gente acredita que a partir do próximo jogo a gente vai cada vez mais galgar coisas melhores e melhorar o que a gente tem cometido de erros. Legal, mais uma pergunta para o Luiz Antônio, agora do oeste do estado, com Sérgio Badá. Um abraço para o Luiz Antônio, tem uma carreira realmente muito vitoriosa, uma excelente passagem em 2017 aqui pela Chapecoense, que tínhamos um timaço naquele ano, inclusive comandado pelo atual técnico, o Gilson Kleina. Mas o Luiz Antônio sempre foi muito acostumado com Série A. Encarar uma Série B, o Luiz Antônio, eu sempre falo que Série B, às vezes até a parte técnica fica um pouco de lado, é mais contato físico, é mais disputa, às vezes gramados pesados. Como é que tá para ti encarar essa Série B aí? É dentro daquilo que tu imaginava ou ainda tá tentando se adaptar ao estilo de jogo que é uma Série B do Campeonato Brasileiro? Cara, na verdade, minha segunda Série B, quando eu joguei no Bahia, eu joguei pela Série B naquele tempo, eu consegui ajudar o time a dar acesso. Eu falei para todos os jogadores que Série B não é igual a Série A. Série A é um jogo mais posicional, um jogo mais de talento, um jogo mais técnico. A Série B é mais jogador, é mais jogos de disputa, de contato, jogadores trabalhadores que querem ali galgar coisas melhores. Então não dá para ficar só na técnica, só nas palavras, sem atitude, sem botar a bunda no chão, como a gente diz, sem correr, sem marcar, um ajudar o outro. A Série B é um campeonato muito difícil, a cada ano que está passando, está ficando cada vez mais difícil. Até mesmo o Kleina, que já foi meu treinador, falou numa entrevista atrás, dizendo que é uma falsa Série A, né? Que tem muitos times bons, com muitos jogadores bons, que também têm qualidade para jogar na Série A novamente, e clubes também. Então, eu acho que isso não está sendo difícil para me adaptar, mas eu já joguei outras vezes, então esse é o meu pensamento. Eu esqueci a parte um pouco do Luiz Antônio, o técnico, e sim, a hora que puder, botar a técnica em prática, mas disposição, vontade, raça, tá ali para ajudar, se cuidar, ter tudo isso, que isso é o que vai fazer valer a pena no final para conseguir um acesso e conseguir coisas melhores esse ano. Legal, abre aspas, a Série B de 2022 é uma falsa Série A, fecha aspas, Kleina Gilson. Gostei da frase, hein? Gostei demais. Fábio Machado, próxima pergunta é do Fábio Machado.
Eu gosto muito do futebol do Luiz Antônio, né? Em 2017, quando foi campeão a Chapecoense em cima do Avaí, eu estava lá em Chapecó, inclusive o Luiz Antônio recebeu o meu voto para fazer parte da seleção catarinense, né? Então eu gosto realmente do futebol do Luiz Antônio e acompanho muito aí a sua trajetória. Mas a pergunta que eu faço, Luiz Antônio, você foi campeão com a Chapecoense e campeão com o Brusque, né? Qual é o comparativo? Qual é a diferença? Qual é a dimensão? A dimensão do título, o que significou para a Chapecoense, o que significa para o Brusque. Como é que tu avalia essas duas conquistas? Cara, o que aconteceu com a gente na época da Chapecoense era aquela reconstrução, infelizmente depois do acidente trágico que foi. Éramos jogadores de outros clubes que foram emprestados para ajudar, para se formar outro time. E graças a Deus, estava todo mundo ali querendo se ajudar, demonstrando, fomos campeão catarinense, invicto, ganhamos, jogamos Libertadores, Série A, a melhor campanha na Série A. Então era muita gente, eu era mais novo, tinha muitos jogadores que saíram dali e foram para outros lugares, o Giroto, o Rossi, o Reinaldo. Então todo mundo querendo. E também cheguei aqui com a proposta de ajudar o Brusque a ser campeão do Catarinense, que já não vinha há muito tempo tendo, e também com jogadores novos que estão querendo aprender hoje ou com mais um pouco de experiência. A diferença teoricamente, de um time para o outro, o tempo que foi, naquela época era uma reconstrução, hoje já tem um time que está galgando outras coisas, subiu da Série D para C, para B, se permaneceu na B no passado, então é praticamente um pouco disso, uma melhora que hoje o Brusque está tendo cada vez mais ao passar dos anos, e pediram para mim vir para cá, para me ajudar, para usar um pouco da minha experiência, que hoje eu sou um pouco mais velho do que naquela época. É uma diferença de um clube, de uma região que já era conhecido para todo mundo, a Chape, e o Brusque, que está começando cada vez mais a ser mais conhecido. Acho que são essas pequenas diferenças que tem entre aquele ano e esse de agora. A gente deve ver os jogadores pela internet, ou às vezes até no campo, um pouco mais de longe. Quando vem de pertinho, surgem perguntas. Surgem perguntas na internet, ô Luiz Antônio. Pergunta pro Luiz Antônio se ele dorme numa câmera daquela para não envelhecer ou se ele usa algum produto especial, porque o homem não envelhece um dia. Não. Que nada, não usa nada. A gente se cuida, a gente procura se cuidar da melhor forma e tudo. A gente ajuda na parte da barba, do cabelo, do corpo, da alimentação, dos treinamentos. Eu sou um cara muito chato, que me cobra o tempo inteiro, que procuro estar bem o tempo inteiro. Então não tem segredo não, trabalhar, se cuidar um pouquinho a mais, que tudo acaba acontecendo, a gente vai ficando mais jovem fisicamente e visualmente também. O Luiz Antônio e o Emerson Luiz chegam no barbeiro e falam, na régua, eu quero na régua. Próxima pergunta, do Emerson Luiz, está aí do teu lado. Quero aproveitar esse gancho, eu acho bem interessante que ele falou de se cuidar. No futebol de hoje, de tanto contato, de dimensão, de campo, se o cara realmente não se cuidar, Luiz, se ele ir para a noitada, como dizia o Romário antigamente, eu acordava de madrugada, ia direto pro treino, matava, mas o Romário era diferente, enfim. Se o cara não se cuidar hoje em dia, como tá, com tanta gente, hoje você piscou, você pisou na bola, você tá nas redes sociais, gente te filmando, queimando seu filme, enfim. Se não se cuidar, não dá certo, não emplaca hoje, tá bem mais difícil. Qual é a tua visão sobre isso? Cara, eu concordo. Hoje, o cara que não se cuida acaba ficando um pouco para trás, né? Não dá para ter mais aquela parte eu falo, a diferença entre jogador e o atleta. Hoje em dia, a maioria dos jogadores viraram um atleta, se cuidando, se alimentando melhor. Hoje em dia não tem mais aquele atleta que fica 30 dias sem treinar nas férias, eles treinam pelo menos um pouco para não voltar tão mal. Eles dormem cedo e se alimentam, tem um acompanhamento. Então hoje é muito difícil ter aquilo que era antes, de noitada, de beber, de se alimentar e tudo mais de uma forma diferente, que muitas das vezes a gente faz quando é mais jovem, de sair pro treino direto. Todo mundo tem essa fase, todo mundo, eu acho que tudo é o tempo. O tempo está passando. Depende do seu objetivo, o que você quer para sua vida. Eu, particularmente,
quero, se eu me cuidando, quero jogar até os 40. Mas se eu não conseguir, eu quero ir ao máximo que eu posso. Por isso que eu procuro dormir, me alimentar, acordar cedo, tomar bom café, dormir, treinar o máximo possível para poder render dentro do campo e ser muito mais menos cobrado, e quando eu entrar dentro do campo ficar as coisas muito mais fáceis para mim. Legal, vamos voltar pro Oeste. Mais uma pergunta do Sérgio Badá. Ô Luiz Antônio, você já trabalhou com muitos técnicos aí na tua carreira, jogou em grandes clubes. Qual um técnico assim que você, talvez até durante o seu dia a dia, nos jogos, um técnico que tenha influenciado, para ser mais objetivo e claro, influenciado na tua característica de jogo? Você trabalhou aqui em Chapecó, por exemplo, com o Wagner Mancini, depois com o Gilson Kleina, trabalhou com outros tantos bons treinadores. Qual que é o treinador assim que te marcou e que pode ter, digamos assim, influenciado até no teu estilo de jogo? Cara, para mim o principal jogador que eu gosto muito, que foi o que me ajudou, que me incentivou, que me botou pro profissional e tudo mais, que fica marcado para mim com muita ajuda, que é um cara muito inteligente, é o professor Vanderlei Luxemburgo. Para mim ele é um excepcional treinador, inteligência, sempre entender as jogadas, a leitura do jogo que ele tem é muito grande. Infelizmente, há uns anos não tem conseguido botar o trabalho dele, que ele já fez, outras coisas em outros times em prática, assim, ou não deram tempo para ele, eu não sei, mas é um treinador muito inteligente, que me ajudou muito na minha carreira. Outros também, o Mancini me ajudou muito na parte ofensiva, quando eu joguei na Chape, a ser um cara mais ofensivo. O Dorival Júnior me ajudou a ser um coringa, onde eu sei jogar na lateral direita, sei jogar na lateral esquerda, já joguei de zagueiro, já joguei de primeiro volante, segundo volante, meia na época da Chape, até com Kleina, de beirada, só faltou centroavante. Até na Arábia Saudita, de goleiro, eu tive que ir uma vez pro jogo porque o goleiro foi expulso na hora do pênalti. Mas esses são os treinadores que me ajudaram, mas o principal que eu levo para sempre, que foi o que mais me ajudou mesmo, que me deu mais moral, que mais me fez aflorar cada vez mais as minhas características, foi o Vanderlei Luxemburgo. E nessa situação, Luiz, você teve que ir pro gol lá na Arábia. Defendeu o pênalti? Eu fui na bola, mas a bola foi para fora. Aí, meu time ganhou, então foi menos mal. Não sei se eu pegaria, mas foi para fora, então não deu tudo certo. Acabou o jogo, o Sheik chamou o Luiz, escolhe aí uma Mercedes. É tua. Vamos para a última pergunta aí, ó. Fábio Machado, a gente fecha aí a nossa entrevista. Como é que é, Luiz? Como é que é? A gente ganha aquela premiação que normal do clube, que se tem, mas não... Ele não me chamou dessa vez, não. Outras vezes ele até me chamou, mas dessa vez, nesse dia do jogo, não chamou, não. Tá certo. A gente encerra a entrevista coletiva com Fábio Machado. Eu vou fazer a pergunta mais ou menos em cima do que o Badá falou, né? Só que agora eu vou inverter. Em vez de treinador, viu, Luiz Antônio? Você é carioca, começou no Flamengo, fez toda a categoria de base no Flamengo, se profissionalizou. Mas qual é o jogador que você tem como referência? Você jogou, de repente, aquele jogador que disse, cara, calma, estás correndo demais, né? Ou estás correndo pouco, te deu aquela orientação que você carrega. E já vou emendar rapidinho a segunda pergunta. Depois que se aposentar, a ideia é continuar no futebol, continuar nesse meio? Cara, tem um jogador que para mim foi fundamental no início da minha carreira, que me ajudou exatamente vem aqui, faz isso, faz aquilo, na hora de correr, na hora de orientar, dá um passe, tudo, que ele para mim é um fenômeno. Eu chamava ele até de pai, a gente brigava entre eu e o Negueba, que hoje está no Criciúma, a gente brincava muito, que ele era pai dos dois, que é o Renato Abreu, que foi um ídolo, um ícone no Santos, no Corinthians, no Flamengo, e para mim é um exemplo de atleta que me ajudou muito, apesar de eu já ter pego ele já um pouco mais velho, que a gente brinca com ele, chamava ele de velho na época, de pegar mais experiente, de todo tipo de formas, então a gente era mais novo e escutava muito. É um cara que me acolheu bastante. Tem o David também, o atacante, que já foi do Cruzeiro, do Santos e tudo. Muitos jogadores, esses dois me ajudaram muito com muitos conselhos. O Renato, quando eu era mais próximo dele, concentrava com ele, era
era o que eu tinha mais intimidade, que me ajudou nesse ponto. E sobre quando parar de jogar bola, o Wallace que está comigo agora, até fala, puta, é um cara inteligente, que tem leitura de jogo e tudo, que eu acho que isso é bom para mostrar para os jogadores e tudo mais que pode ser, tudo. Ainda não penso, porque é muito difícil tu estar desse lado e depois tu ter que passar para outro lado e saber lidar com os jogadores, até uns que você já jogou, outros não, outros mais novos. Então eu falo para ele que eu ainda brinco com ele, então ainda estou muito novo, com 31 anos, para pensar nisso ainda. Deixa passar mais uns 3, 4 anos aí, estiver já pensando, ver como é que meu corpo está reagindo, para eu começar a pensar se realmente eu vou virar treinador, auxiliar, preparador físico, coordenador, empresário, alguma coisa assim. Eu ainda estou procurando pensar com a cabeça de um cara mais jovem e focar no futebol para não misturar um pouco os dois lados ainda, enquanto meu corpo e minha mente ainda tá bem para isso. Manchá, ele falou, só para fechar, ele falou em Renato Abreu que jogou aqui também no futebol de Santa Catarina. Tá certo, Luiz Antônio? Legal demais. É verdade, jogou sim.